Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar então o estudo da unidade 11, sessão agora de número 2. Falaremos sobre as obrigações das partes, conjugando aquilo que o Código Civil traz de mais relevante para o estudo do contrato de locação no que tange às obrigações das partes. Lembrando que esse é um contrato bilateral, comutativo e oneroso. Portanto, é relevante que você compreenda bem quais são as obrigações e de que maneira elas estão trilhadas na legislação para cada uma das partes. Está certo? Lembrando aqui e fixando com vocês um pouco do que é muito relevante para esse estudo, que é a definição terminológica das partes no contrato de locação. Nós devemos chamar de locador aquele que cede, transfere a posse útil do imóvel para o outro sujeito, a quem chamamos de inquilino ou locatário. Está bem? E a partir disso é que dividiremos as obrigações do locador e as obrigações do locatário. O primeiro aspecto relevante é ressaltar que no Código Civil nós temos as obrigações principais organizadas tanto para locador quanto para locatário. Depois, se você tiver a oportunidade de fazer a leitura da lei do inquilinato, você perceberá que as obrigações são alargadas naqueles casos tratados pela legislação especial em comento. Mas qual locação é tratada pela lei do inquilinato, Chacon? Aguarde, porque isso ainda nós veremos logo mais ainda nessa unidade. Está bem? Se você quiser já consultar, leia os primeiros artigos da lei do inquilinato e você já encontrará a resposta. Perfeito? Bacana. Então, nessa sessão de número 2, é preciso falarmos um pouco sobre, de maneira bastante específica, falarmos um pouco sobre as obrigações das partes. O locador, obviamente, ele tem uma obrigação contundente que é transferir para o locatário a posse útil da coisa. Permitir que o locatário possa exercer a posse sobre o objeto, inclusive retirando da coisa a sua utilidade, que se espera daquele objeto, tanto quanto que esta posse seja desembaraçada. Portanto, que essa posse não seja prejudicada por terceiras pessoas e assim por diante. Por isso é que eu gosto, e você vai ver, depois que você dá um pause aí, você pode verificar isso, que eu gosto de dizer que o locador, ele vai transferir para o locatário a posse útil da coisa, garantindo a utilidade, o uso da coisa, e este uso deve ser livre e desembaraçado, garantindo que possa se exercer e retirar da coisa exatamente aquilo que se pretende a partir daquela relação contratual. Praticamente, esta é a obrigação do locador na locação. Transferir a posse, entregar a posse e garantir que o locatário exerça essa posse de forma útil, livre e desembaraçada, retirando o proveito do objeto previsto no contrato de locação. Bacana. Ao lado disso, nós encontramos as obrigações do locatário. Antes de explicar, volte aqui no meu quadro improvisado, né? Veja o desenho da casa aqui, que belezinha, tá certo? E vejam aqui, ó. O locatário, por sua vez, está atrelado a 4 obrigações bem específicas: ao pagamento do aluguel, ao uso da coisa conforme a sua finalidade, cuidado, ele tem o dever de cuidar da coisa, e ao final ele tem a obrigação de restituir a coisa nos mesmos moldes como foi recebida. Então vamos comentar rapidamente, como você pode seguir no slide, esses tópicos das obrigações do locatário. Primeiro, ele tem o direito de utilizar a coisa desde que respeite a finalidade da locação. Então, em tese,
no contrato de locação será convencionado se aquela locação é para fins residenciais, moradia, se aquela locação é para fins comerciais, e sendo comercial pode ser uma padaria, pode ser uma loja. Eu preciso olhar para o contrato e identificar ali uma finalidade. Então, o locatário é obrigado a usar da coisa, servir-se da coisa, retirar dela, portanto, o uso, desde que respeitada a finalidade. E esta finalidade está atrelada a uma cláusula expressa do contrato, ou então que pode ser presumida, porque a gente tem estudado que a exteriorização, a manifestação de vontade, ela pode ser expressa, tácita, presumida ou até mesmo pelo silêncio em alguns casos, não é verdade? Então pode ser que o contrato de locação não tenha uma cláusula. O imóvel será usado para estabelecer um comércio de autopeças. Pode ser que não esteja escrito isso. Mas, poxa, lá no contrato, quem é o locatário? JP Pereira Autopeças. Poxa, se quem aluga uma loja de autopeças, eu vou deduzir tacitamente, eu vou presumir, talvez, que aquilo está vinculado a um comércio de autopeças. Beleza? Só para que vocês entendam na prática como isso poderia se dar. Também devemos dizer que, durante o uso, servindo-se da coisa, o locatário deve cuidar do objeto, mantendo, portanto, os cuidados necessários, eu poderia dizer como se a coisa fosse sua, de sua propriedade. Então, ele deve manter do ponto de vista de terceiros, para que terceiras pessoas não entrem no imóvel, não turbem a posse, não é isso? Não prejudiquem a posse, mas, sobretudo, também ter cuidados estruturais. Se ele identificar um vazamento, tomar as providências necessárias, se ele verificar que há um problema na instalação elétrica e assim por diante. Está bem? Cuidar da coisa, cuidar do objeto. Porque sejam coisas móveis ou imóveis, tudo precisa de cuidado, de zelo, entre aspas, de manutenção. E isso compete ao locatário. Mas é ele que paga isso? Calma, nós vamos ter uma aula onde falaremos mais detalhadamente sobre esse assunto, mas ele tem que ter o cuidado, beleza? Por isso que eu anotei aqui finalidade e cuidado. A ordem que está aqui não é a mesma do slide, tá bem? No slide o segundo tema é pagar pontualmente o aluguel. Pagar o aluguel com pontualidade. Lembrem-se do direito das obrigações. Nós estudamos os artigos relacionados a, salvo engano, 313, 314, ao princípio da pontualidade. Ser pontual é pagar na forma correta, no tempo correto, na quantia correta. Lembram-se disso? Então o aluguel deve ser pago com pontualidade. E só a pontualidade, segundo esse princípio, é que fará com que estará quitado, liquidado o aluguel referente àquele período. Então ele paga o aluguel, ele respeita a finalidade, ele cuida da coisa. Estas são obrigações do locatário. E na linha do slide, o terceiro ponto vai te indicar o seguinte: ele deve avisar o locador, o proprietário, se perceber intercorrências, perturbações, turbações da posse praticado por terceira pessoa. Sejam estas turbações fáticas, de fato, com a invasão do imóvel, que fosse, sejam essas turbações jurídicas. Então imagine que esta loja de autopeças, que alugou o imóvel, no exemplo que a gente vinha falando, recebe uma notificação dizendo assim: opa, você alugou esse imóvel, mas o locador não poderia alugar. É uma turbação e deve ser encaminhada para a pessoa do locador, para que, se o caso, ele adote as providências cabíveis. Então esta é uma obrigação do locatário, avisar o locador de eventuais turbações fáticas ou jurídicas praticadas por terceira pessoa. E por fim, a última obrigação listada como as principais do locatário está a obrigação de restituir a coisa, devolver o objeto. E é muito importante devolver a coisa no mesmo estado em que recebeu. Por isso que nos contratos de locação, por exemplo, um imóvel, quando ele é devolvido,
ele pode ser, ou melhor dizendo, exige-se que ele seja devolvido pintado por dentro. Bom, eu estou aqui na minha casa, né, no meu escritório, trabalhando com vocês hoje. Vejo que eu tenho uma parede branca aqui, beleza? E essa parede está pintada. Se esse meu imóvel é alugado, quando eu vou devolver esse imóvel, esse quarto, esse escritório tem que estar pintado da mesma forma que eu o recebi. Está certo? Então é muito importante observar esta obrigação geral, devolver o imóvel no mesmo estado que o recebeu. Um exemplo típico disso é a pintura interna do imóvel. Mas, atenção, existem questões que atingem os imóveis ou os móveis que são decorrentes do seu próprio uso, do seu desgaste natural. Isso não precisa ser reparado, adequado pelo locatário no momento da devolução. Por exemplo, o locatário não é obrigado a devolver, salvo obrigação contratual expressa, ele não é obrigado a devolver o imóvel pintado por fora. Porque fora do imóvel, lá na parede do quintal da minha casa, não é o uso que deteriora a pintura. O que deteriora a pintura lá fora é o sol, é a chuva, é o vento, seja lá o que for. Então, basicamente, o locatário vai devolver o imóvel reparando, consertando, adequando tudo aquilo que foi deteriorado pelo seu próprio uso. O que veio de deterioração natural do imóvel, ele não precisa consertar, arrumar, adequar, vamos dizer assim. Está bem? Então, estas são as principais obrigações do locatário. E foi nesse quadrinho exemplificativo que eu pretendia retratar isso para vocês. No segundo slide, de uma maneira agora mais específica, nós vamos encontrar 3 tópicos. O primeiro deles fala da hipótese de devolução antecipada da coisa. Vejamos, se eu falo de devolução antecipada, é porque eu estou adotando um contrato por prazo determinado. Lá na aula de classificação dos contratos, você viu que o contrato pode ser estabelecido com prazo determinado ou o contrato pode ser estabelecido com prazo indeterminado. Está bem? Então, nesse primeiro ponto, desse segundo slide, seção 2, unidade 11, vamos falar do seguinte. Se o locatário devolver antecipadamente a coisa, antes de findo o prazo determinado, fixado no contrato, será dele exigível uma multa por rescisão antecipada do contrato. Essa multa, lá na lei do inquilinato, é fixada no valor de 3 aluguéis. Então, pega um exemplo. Contrato de locação de imóvel para fins residenciais por 30 meses. Se o locatário pretender a devolução antes de chegar ao 30º mês, ele deverá pagar uma multa pela devolução antecipada da coisa. Sendo certo que o próprio Código Civil, salvo engano no artigo 413, diz que a multa deve ser proporcional sempre ao tempo restante do contrato. Por isso que esta multa será variada a depender do momento em que o locatário quer devolver a coisa antecipadamente. Vamos imaginar um contrato de 30 meses. Pelos 30 meses, a multa é de 3 aluguéis. Mas vamos supor que ele quer devolver no meio, com 15 meses de locação. A multa é proporcional ao tempo faltante. Significa dizer que essa multa será de 1 aluguel e meio. Está certo? Então, a devolução antecipada exige um pagamento de multa que, na lei do inquilinato, para os casos que ela regulamenta, é de 3 aluguéis. Está certo? E essa multa será paga proporcionalmente ao tempo faltante. Chacon, e o inverso? Se o locador quiser a desocupação, nós vamos aplicar a multa da mesma maneira, por uma questão lógica e até mesmo de isonomia,
tratamento igualitário para os contratantes. Está bem? O segundo ponto, ainda sobre prazo determinado, o segundo ponto do nosso slide, nos mostra o seguinte: nos contratos com prazo determinado, o fim da relação contratual independe de aviso ou de interpelação. Lá do direito das obrigações, o tempo interpela o homem. Eu não preciso de notificação ou aviso. Então, se eu tenho um contrato de 30 meses, ao final dos 30 meses, uma pessoa do contratante não precisa notificar ou interpelar a outra. Chegou no final do prazo, consideram-se ambos avisados. O contrato chegou ao fim. Mas, se as partes, mesmo após finda a relação contratual por conta do prazo, se as partes derem continuidade ao contrato, o locatário continua usando e pagando aluguel. O locador continua aceitando o uso e recebendo aluguel. Esse contrato, que antes era tido de prazo determinado, passará a ser tratado como um contrato por prazo indeterminado. Está certo? Então, nós verificamos que, findo o contrato, chegando ao fim, no prazo estabelecido pelas partes na relação contratual, eu não preciso avisar que o contrato chegou ao fim. Qualquer parte pode exigir, a partir dali, que o contrato seja encerrado. O locador pode exigir a desocupação com a chegada do termo final. O locatário pode devolver o imóvel com a chegada do termo final, independente de aviso. Porque o tempo interpela as partes. Mas, se as partes silenciarem nesse momento e dando continuidade às suas obrigações contratuais, elas transformarão esse contrato de prazo determinado num contrato de prazo indeterminado. Mas, Chacon, o que muda na prática? Muita coisa. A principal mudança é a seguinte: num contrato por prazo indeterminado, qualquer das partes pode solicitar o rompimento do vínculo contratual a qualquer momento. Está bem? Se eu não tenho prazo, eu posso pedir a resolução do contrato a qualquer momento. Esta é a principal diferença e o efeito prático contundente decorrente desta principal diferença. Está bem? No nosso slide, o segundo slide da seção de número 2, temos ainda um último tópico, que é o seguinte: se uma terceira pessoa comprar um imóvel que está alugado, esse adquirente do imóvel alugado, ele precisa respeitar a locação? Isso é muito comum na prática, pessoal. Você mora num imóvel alugado, o locador, dono do imóvel, vende o imóvel, e essa terceira pessoa adquirente que comprou o imóvel vem até você e diz assim: desocupe o imóvel porque eu comprei ele. A questão prática, então, é: o terceiro adquirente de um imóvel, de um objeto alugado, ele é obrigado a respeitar a locação? O que você está encontrando aí no slide que você está acompanhando? Em regra, ele não é obrigado a respeitar a locação, salvo no contrato de compra e venda exista uma cláusula nesse sentido, dizendo assim: adquirente, você está comprando um imóvel que está alugado e você assume, ao comprar o imóvel, que respeitará o prazo contratual da locação. Então, salvo exista uma cláusula no contrato de compra e venda, onde o terceiro adquirente assuma o compromisso de respeitar a locação. E tem um acréscimo previsto na lei de locações, que é o seguinte: desde que o contrato seja lavrado em registro público. Portanto, que a locação esteja averbada na matrícula do imóvel. O que acontece em praticamente nenhuma situação real.
mas eu vou deixar também para tratar esse tema posteriormente, lá nos itens especiais, salvo engano, na última sessão da unidade 11, beleza? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vejam só, neste ponto final, nós trabalhamos com contrato com prazo determinado. Rescindiu antes, paga a multa proporcional. Contrato com prazo determinado. Eu não preciso interpelar para pôr fim ao contrato, mas se eu continuar praticando os atos, o contrato se transforma em contrato por prazo indeterminado. E, por fim, o respeito do terceiro adquirente ao contrato de locação. Via de regra, ele não é obrigado a respeitar a locação. Está bem? Fechamos então a sessão de número 2. Um forte abraço. Eu vejo você logo mais.